Fala pessoal, tudo bem? Professor Romário Madureira aqui com vocês e hoje eu vou resolver a prova da PM aí, foi o curso para admissão de soldados, né, do ano de 2022, tá bom? Então são 4 questõezinhas de estatística, lembrando que a prova da Polícia Militar de Minas Gerais não exige mais matemática e agora eles cobram questões relacionadas à estatística. Então vamos lá. A questão 37. Calcule a probabilidade de se obter a soma 9 do lançamento simultâneo de dois dados usuais, né? São 6 faces numeradas de 1 a 6 e não viciadas. O que quer dizer não viciados? Significa que nesse dado, cada face tem a mesma probabilidade, são eventos equiprováveis, né? Então, é bom deixar isso aqui claro, tá? Em que o resultado do lançamento foi um número ímpar e um número par. Então a gente teve isso aqui, ó, um número ímpar e um número par como resultado aí. Então vamos lá. A questão está pedindo para você achar dois resultados em que a soma de um número ímpar e um número par, a soma seja igual a 9. Então a gente pode pensar aí quais seriam, né, os dois números aí que dariam soma 9. A gente tem o 4 e o 5, seria uma possibilidade, e o 3 e o 6, tá bom? Ah, Romário, se sair no primeiro 4 e no segundo 5, é a mesma coisa de sair 5 e depois 4? É a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Vejam só, o jogo contra Atlético e Cruzeiro é o mesmo jogo entre Cruzeiro e Atlético, a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, a gente sabe que a gente tem duas possibilidades. E qual seria, né, essas duas possibilidades aí que são favoráveis, quais seriam essas possibilidades totais, né? A gente poderia ter, ó, o resultado saindo 1, por exemplo, é um número ímpar. Então, 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6, né? A gente está tendo um número ímpar e todos os resultados possíveis com par. Então, o 1 ele pode sair com três possibilidades, o 2, o 4 e o 6. O 3 pode sair a mesma coisa, com 2, 4 e 6. E o 5, 2, 4 e 6 também. Então, para cada número ímpar, a gente tem três possibilidades, né, de sorteio aí de resultado. Então, veja só, se isso acontece com os números ímpares, isso também vai acontecer com os números pares, correto? Então, a gente tem a possibilidade de sair o quê? 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5. Qual seria o nosso universo aí, né? Qual seria a quantidade de resultados possíveis, né? Que não atende a questão necessariamente, mas que seria possível jogando dois dados aí. Então, a gente teria três possibilidades com números ímpares e três possibilidades com números pares. 3 vezes 3, 9, correto? Desses 9 possíveis resultados, quantos vão acontecer que a soma será igual a 9? Serão duas possibilidades, como a gente viu anteriormente: 4 e 5, 3 e 6. Resposta letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O acerto em provas de tiro é um requisito essencial para que um policial militar obtenha o porte de arma de fogo e possa exercer com segurança suas atividades de policiamento ostensivo. A tabela a seguir apresenta a distribuição das probabilidades para o número de tiros certos em 10 disparos realizados por discentes de duas turmas, primeiro pelotão, segundo pelotão, do curso de formação de soldados da 28ª Região de Polícia Militar. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela, números de tiros certos, as turmas, né, quais foram o primeiro e o segundo pelotão e o total aqui somando o primeiro e o segundo pelotão. Então vamos lá. Vamos julgar as sentenças aqui.
para ver se são verdadeiras ou falsas. Supondo que o aluno foi escolhido aleatoriamente nessas turmas, analise as assertivas a seguir e assinale com verdadeiras, com V as verdadeiras e com F as falsas. Então vamos analisar a primeira sentença aqui que nos foi dada. Vamos lá. A probabilidade de o aluno escolhido ter realizado menos de 4 acertos é de 0,14, ou seja, 14%. Então, voltando aqui na tabelinha, números de tiros certos. Ó, pessoal, aqui ó, a gente tem 0, a gente tem uma barrinha, 2 tracinhos e o 2. O que quer dizer isso aqui? Nessa classe aqui, estão compreendidos os resultados dos alunos que não acertaram nenhum tiro, que acertaram um tiro e necessariamente não acertaram 2 tiros. Significa o que isso aqui? Fechado em 0, aberto em 2. Ou seja, entre os resultados 0, 1 e o 2 não entra, ele fica aberto, ele não pertence a essa classe. Ele vai pertencer onde, Romário? Ele vai pertencer à segunda classe aqui, ó, onde eu tenho esse tracinho que vai significar que ele é fechado. Então, ele pertence a esse intervalo de classe e é aberto em 4, tá bom? Quando eu não tiver essa barrinha aqui na vertical, significa que esse número aqui ele não pertence. Agora, o lado que tiver a barrinha significa que ele pertence. Vamos lá, para ficar mais claro aqui, ó. Eu tenho aqui 2, né? Barrinha aberta em 4. Vamos lá, fechada em 2, aberta em 4. Significa que aqui estão os resultados dos alunos que acertaram 2 tiros, que acertaram 3 tiros, mas que não acertaram 4 tiros. Onde que vai entrar os alunos que acertaram 4 tiros? Na próxima, na terceira classe aqui. Na terceira classe, a gente tem os alunos que acertaram 4 tiros, 5 tiros, mas que não acertaram 6 tiros. Então vamos lá. Na próxima, a gente tem, né, seria a quarta classe, a gente tem os alunos que acertaram 6 e 7 tiros. Na quinta classe, a gente tem os alunos que acertaram 8 e 9 tiros. E na última classe, que é a sexta, os alunos que acertaram 10 tiros. Ah, Romário, por que tem esse 10 aqui? Porque a amplitude desse intervalo aqui é de 2 unidades, né? O 8, 9 e 10. Tá? A diferença aqui, ó, entre eles, 2 unidades. Mas necessariamente não está falando que o 10 pertence a essa classe, tudo bem? Então vamos lá. Julgando aqui, se é verdadeira ou falsa a primeira sentença, falou que a probabilidade do aluno escolhido ter realizado menos de 4 acertos é de 14%, 0,14. Então ele acertou menos de 4 acertos. Então eu vou pegar a primeira classe e eu vou pegar também a segunda. Lembrando que aqui tem quem acertou 2 e 3 acertos, né? Então está falando o quê? Menos de 4 acertos, correto? Então, quem não acertou nenhum, quem acertou 1, quem acertou 2, quem acertou 3, 4 não entra. Então basta eu vir aqui, ó, e olhar o total, né? Então eu vou somar as pessoas que entraram na primeira classe, os alunos, e os que acertaram, que estão na segunda classe. Se eu somar 0,11 com 0,03, vai dar 0,14, ou seja, 14%. Então, essa sentença aqui, ela é o quê? Ela é verdadeira. Tranquilo? A segunda sentença. Se o aluno escolhido é do segundo pelotão, a probabilidade de ele ter acertado no mínimo 6 tiros é de 36%, 0,36. No mínimo 6, ou seja, vai entrar aqui os alunos que acertaram 6 tiros, 7 tiros, 8 tiros, 9 tiros e 10 tiros. Então aqui, ó, a gente vai pegar alunos que estão na quarta classe, na quinta classe e na sexta classe, tá bom? E esse aluno, ele tem que ser o quê? Do segundo pelotão. Então a gente vai pegar 0,13, somar com 0,19 e com 0,04. Então, 0,13 somado com 0,19 vai dar 22. 0,22 com 0,04 vai dar quanto? Perdão, 0
0,13 com 0,19 vai dar 32, tá bom? E aí, somado com 0,4, vai dar 0,36, tá claro? Então, essa sentença aqui também é verdadeira, tá ok? Bom, a terceira, a probabilidade de o aluno escolhido ser do primeiro pelotão e ter acertado no máximo 6 tiros é de 0,17, ou seja, 17%. Então, esse aluno tem que ser do primeiro pelotão e ter acertado no máximo 6. Para ele ter acertado no máximo 6, a gente vai ter que colocar aqui a quarta classe, porque aqui só foram as pessoas, os alunos que acertaram a ter 5 tiros. E uma vez que eu estou falando de 6 tiros, vai ter que pegar essa classe. Só que aí a gente já tem um problema. Se eu pegar essa classe aqui, eu não consigo saber quem foi que acertou 6 tiros, porque os alunos do primeiro pelotão, que estão aqui 12% do primeiro pelotão, acertaram. Aí aqui está 6 e 7 também. Eu não consigo distinguir, né? Aí é um problema que já temos aqui. Mas vamos terminar aqui de julgar a sentença. Fala aqui dele ter acertado no máximo, né? 6 tiros é de 0,17%. 0,17, que é 17%. Então eu tenho o quê? Vamos somar isso aqui. No máximo, então, quem acertou de 0 a 1 entra, de 2 a 3 também, de 4 a 5 e de 6 a 7 também. Se eu somar aqui, ó, 0, vou colocar em porcentagem, tá bom? 2% mais 5, aqui já dá 7%. 7% mais 11 já vai dar 18%. Com 12 já vai dar 30%. Então, essa sentença aqui, ela é falsa, não nos atende. Então, assinale a sequência correta na ordem de cima para baixo. Então, a primeira sentença é verdadeira, a segunda sentença é verdadeira e a terceira é falsa. Onde que a gente tem, né, essa sequência aqui, verdade, verdade e falso? É a letra D, verdade, verdade e falso. Tá ok? Vamos para a questão 39 da prova. Como força auxiliar e reserva do Exército e como responsável pelo policiamento rural no estado de Minas Gerais, a PMMG treina os discentes do curso de formação de soldados em prova de orientação no meio rural. Nesses treinamentos, as equipes recebem bússolas, cronômetros e mapas e, a partir de um ponto inicial, elas precisam chegar a um local pré-estabelecido no mapa, né, que é o ponto final, na hora exata marcada para a chegada, pois o atraso ou adiantamento no horário pode comprometer as operações policiais ou militares em campo. Em uma avaliação de orientação, o primeiro pelotão do curso de formação de soldados da 28ª Região da Polícia Militar foi dividido em 4 grupamentos, né? Que são equipes, com 6 discentes cada. Cada grupamento foi avaliado em 5 percursos, sendo que o melhor grupamento em cada percurso é aquele que o tempo de chegada chega no ponto final, perdão, o tempo de chegada no ponto final mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores para cada percurso. Sabendo que para a avaliação foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada um dos 5 percursos e, tendo por base os dados estatísticos dos 4 grupamentos fornecidos na tabela abaixo, marque a alternativa que representa o grupamento que apresentou o melhor resultado na avaliação. Vamos lá. Esse enunciado, né? Parecendo Enem. Tabela. Aqui a gente tem a tabela, mostrou aqui os 4 grupamentos. E aqui a gente tem a média, a moda e o desvio padrão, tá? E aí, esses dados estão dispostos aqui em forma de minutos. Então, primeiro grupamento, a média de 45 minutos, uma moda de 40 minutos e um desvio padrão de 5. E assim sucessivamente aqui a gente pode estar olhando aqui.
Bom, o que a gente quer aqui? O que pediu? O que a questão está querendo? Marque a alternativa que representa o grupamento que melhor, né, apresentou o melhor resultado na avaliação. Ou seja, qual foi o grupamento que chegou mais próximo que o tempo, né, que tinha lá para eles percorrerem, para eles executarem a tarefa lá, era 45 minutos em cada percurso. Então a gente vai avaliar qual foi o agrupamento que chegou mais próximo desses 45 aí. Então como é que a gente vai avaliar isso dado essa tabelinha aqui? Vamos lá. Primeira coisa, a média é comum aos 4 grupamentos. Todos tiveram a média 45 minutos. Então ela não serve como parâmetro nesse momento para nós aqui, para a gente descobrir qual foi o melhor grupamento. A moda. O que é a moda? A moda foi vou colocar assim, o valor que mais se repetiu, né? O que eles tiveram dentre as 5 provas que eles tiveram, quais foram os minutos, né? Quais foram os valores que chegaram a se repetir. No caso aqui, ó, a gente vai buscar a moda que seja mais próxima de 45. Então, a gente tem aqui 44. Então, o grupamento, perdão, 1 e 2 já estão fora daqui para ter obtido a melhor avaliação. Então, a disputa está entre o terceiro e o quarto grupamento. E quem vai desempatar isso aqui, quem vai trazer, né, no caso, essa informação que a gente quer, é o nosso desvio padrão. E a gente vai avaliar aqui, ó, o grupamento 3 teve um desvio padrão 1, enquanto que o grupamento 4, né, teve um desvio padrão 3. Romário, o que é esse desvio padrão? Bom, imagine como um alvo. E aí, suponha que estivesse atirando nesse alvo, esse desvio padrão, ele é o cálculo de quanto que você errou do alvo ali principal, qual era o seu alvo. E esses tiros, eles ficam, digamos assim, ficaram ali distante um pouco desse alvo, então você calcula esse desvio padrão e, no caso, aquele que tiver os tiros mais consistentes, a gente terá os tiros mais próximos do alvo. Aquele que tiver os tiros menos inconsistentes, né? Menos consistentes, na verdade, eles terão os tiros, eles estarão mais distantes ali no alvo, né? Eles estarão mais dispersos, por assim dizer. Então, o que serve aqui para nós? É o maior desvio ou o menor desvio? Isso aqui é como se eu calculasse o erro, né? E nesse caso aqui, a gente quer o grupamento que teve o menor desvio padrão, ou seja, o que chegou mais próximo do 45. E aí seria qual grupamento? O grupamento 1. Perdão, o grupamento 3, que teve o desvio padrão 1, correto? Então, a nossa resposta aqui seria a alternativa B. Tá ok? Então, a melhor equipe aí foi do grupamento 3, porque teve uma média 45, uma moda 44 muito próximo, e aí a gente tem um desvio padrão igual a 1. Né? Então, os resultados obtidos nessas 5 etapas aí, nesses 5 percursos, eles tiveram um pequeno desvio aí de 1 minuto, enquanto que o grupamento 4 teve de 3 minutos aí, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão e a última, né? Aqui da prova, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, a questão 40 aqui, a 40ª questão, a gente tem o quê? As alternativas, né? De 2000 a 2019, os crimes contra o patrimônio representaram, em média, 25% das infrações totais. Então, eu posso vir aqui e atribuir valor, né? 35, olhar que aqui parece 27, aqui 23, aqui 15. E aí eu posso somar todos os crimes, né? E depois ver se os crimes contra o patrimônio representam 25%. Bom, outra coisa, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: para representar 25%, maioria, os 3 outros crimes aqui, crimes contra a pessoa, contravenções penais e demais crimes, deveriam estar onde? Quase que próximo dessa barra aqui de crimes contra o patrimônio, em todos os períodos analisados, tá bom? Então, olha só,
de 2000 a 2004 aqui, né? Porque é aberto em 2005. Vou pegar aqui, ó. Primeiro período de tempo avaliado, né? Crimes contra o patrimônio, eles estão acima, né? E eu precisaria que esses crimes aqui, os demais, estivessem bem próximos para representar 25%. Então, olha só, aqui não dá 25%, aqui não dá também 25%, tá bom? Não está próximo, né, deles chegarem em média a 25%, porque seria um quarto. E aí, aqui também não está próximo. E aqui a gente tem o mais próximo aqui, ok? Crimes contra o patrimônio, eles estão o quê? Eles estão próximo de contravenções penais. Então, olhando aqui para essa distribuição percentual aqui, eu consigo ver de cara que não representa 25% os crimes contra o patrimônio. Aí, se você quiser, é só colocar, atribuir valores aqui, ó, para esses crimes, fazer a soma e depois dividir e ver se dá 25%. Mas olhando aqui, se eu estivesse lá no concurso, de cara, eu já consigo ver que isso aqui não representa 25%, tá ok? Então seria falso. O segundo item aqui é, nos primeiros 10 anos do estudo, as contravenções penais apresentaram decréscimo. Então, os 10 anos de estudo, então seria aqui, ó, onde que a gente vai conseguir ver isso aqui, ó, de 2000, aí a gente vai pegar o 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Os primeiros 10 anos, então são esses dois períodos de tempo aqui que a gente vai avaliar aqui, ó. Então, o primeiro e o segundo aqui, essas barrinhas aqui. Bom, o que está falando lá? Nos primeiros 10 anos de estudo, as contravenções penais apresentaram decréscimo, ou seja, diminuíram. Então, vamos lá. Contravenções penais seria a nossa terceira barrinha. Então, aqui a gente tem algo próximo aí de 23, de 2000 a 2004 aqui, e de 2005 a 2009 a gente teve um aumento. Ó. Posso perceber aqui que essa barrinha, se aqui for 23, aqui é 24. Então, não teve um decréscimo, teve um acréscimo. Então, essa aqui também é falsa, tá ok? Vamos lá. A terceira, ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, as contravenções penais estão aumentando. Então, vamos lá. Ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, tá bom? Vamos lá. Então, tem que olhar. Os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio. Ano, o primeiro período avaliado, 35. Para o segundo, 30. Para o terceiro, vamos colocar aí 29. E para o próximo, o quarto aqui, a gente teve aí, vou chutar bem próximo aqui de 26, né? Então, a gente consegue perceber que teve uma redução realmente nos crimes contra o patrimônio. E aí falou o quê? Que os demais crimes também reduziram. Vamos ver se isso acontece? Ó, primeiro período avaliado a gente teve 15. No segundo período avaliado a gente já teve 21. Então já aumentou, olha só. Já cai por terra, né, por assim dizer, o que a sentença está falando lá. Depois, do terceiro período avaliado, a gente manteve aí nos 21 e no quarto período avaliado já foi para 24. Então, se a gente pudesse verificar aqui, do primeiro período até o quarto período, a gente tem o quê? Uma elevação desses crimes. Então, essa sentença aqui também se torna falsa, porque os crimes contra o patrimônio, eles diminuíram, mas os demais crimes, eles não diminuíram, eles aumentaram. E a gente tem aqui um conectivo, né? A gente tem um I aqui. Então, para que essa sentença seja verdadeira, tem que atender as duas ao mesmo tempo. Crimes contra o patrimônio reduziram e os demais crimes também, correto? E aí falou o quê? Só que a gente já consegue perceber que é falsa, mas aí tem a continuação aqui da sentença. E as contravenções penais estão aumentando. Vamos lá.
contravenções penais. Então a gente tem aqui, que é nossa terceira coluna. O que aconteceu? Vamos ver se elas estão aumentando, as contravenções. Na primeira aqui, ó, primeiro período avaliado, a gente tem aí, eu colocaria aqui 23, né? Depois 24, depois 25 e depois 26. Realmente as contravenções penais aumentaram. Então, essa sentença ela só não será verdadeira porque colocou aqui que os demais crimes estão reduzindo e eles estão aumentando. Então, a sentença também é falsa. Só olhando as alternativas aqui, a gente já poderia ir para A, porque as 3 primeiras são falsas. Mas vamos ver se a quarta é verdadeira. Então, no período do estudo, os crimes contra a pessoa estão reduzindo e as contravenções penais estão aumentando. A gente já verificou isso aqui na alternativa anterior, que isso é verdade, as contravenções penais estão aumentando. Vamos só verificar agora se os crimes contra a pessoa estão reduzindo. Crimes contra a pessoa é a nossa segunda coluna. Então a gente teve lá 22, depois foi para 25, perdão, 22 não, gente, 27, depois foi para 25, depois manteve nos 25 e no quarto período avaliado foi para 24. Então, realmente, crimes contra a pessoa nesse período avaliado aí, a gente teve, né, uma redução. Então, torna-se a quarta sentença verdadeira, tá bom? Então, a alternativa que nos satisfaz aqui é as 3 primeiras falsas e a última verdadeira. Então, seria a alternativa A. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida para que eu possa explicar de uma maneira diferente, a fim que você tenha esse entendimento. E se você gostou dessa aula aí, se inscreva no canal, né? Ative o sininho aí para assim que eu postar a aula que você já ficar sabendo e que você possa estudar e que eu possa contribuir para que você tenha uma boa nota aí para quem for fazer a prova da Polícia Militar, tá bem? Então, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.